Graça e paz, meus queridos irmãos, para você aqui da região sul e também para todos os promessistas desse Brasil. E eu vim aqui hoje convidado a trazer um devocional a você. E neste momento de devoção da palavra de Deus, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse 3, do 15 ao 19. Aqui, numa visão de João, que o Espírito Santo lhe concedeu, estará falando sobre a igreja de Laodiceia. E no versículo diz o seguinte: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Uma dura mensagem de talvez uma igreja que tinha tudo. Tinha bancos bons, tinha os melhores músicos talvez, e tinha talvez os melhores membros, os membros da classe mais alta. Mas eu quero te introduzir historicamente falando sobre a igreja de Laodiceia. E sim, em Roma, a cidade de Laodiceia existiu verdadeiramente. Se formos analisar alguns séculos depois de Jesus ser crucificado, no momento da igreja primitiva, no começo em Atos, cronologicamente nos situando, essa cidade que se chamava Dióstedes, que seria a cidade de onde ficaria o templo de Zeus, o deus mitológico, ela foi situada por um grande movimento de mudança, feito por um rei da época, e qual o nome da sua esposa era Laodice, se não me engano, não me falha a memória. E o que aconteceu? O rei estava num impasse muito grande. Ele não poderia simplesmente mudar o nome da cidade como ele queria, pois a sua esposa lhe pediu uma homenagem de mudança de nome com o nome dela. Então o que ele faz? Ele não poderia mudar drasticamente, pois poderia gerar um distúrbio do povo, e ele também não poderia batalhar contra o povo, senão não teria cidade nenhuma, pois a cidade de Dióstedes era conhecida por sua grande beleza. Então o que o rei decide fazer? O rei começa a comprar e importar diversos mármores, diversas coisas para embelezar ainda mais a cidade. E digamos assim, ele começa a vender o seu peixe. E o que acontece? A cidade começa a amar esse rei, que chega de outra província. E esse rei decide trocar o nome da cidade por Laodiceia. Mas vamos analisar um pouco o contexto bíblico, como isso encaixa na nossa vida. Afinal, isso aqui ainda é um devocional. Essa cidade ficou conhecida principalmente por sua pele de cordeiro negra, pelo seu primeiro instituto de oftalmologia existente na Roma. Sim, eles tinham um instituto de oftalmologia. Eles eram totalmente formados em medicina e diversas áreas profissionais. E também pela sua riqueza. Mas se analisarmos o que a Escritura diz, Jesus fala que vocês devem comprar de mim ouro refinado. Vocês devem comprar óleo para ungir os seus olhos e abrir a sua visão. E vocês devem comprar vestes brancas. O que isso relaciona conosco? O que isso nos traz a entender? Jesus mostra aqui que eles não eram nem quente e nem frio. Eles eram mornos. E por conta disso, eles sentem vontade de jogá-los fora de sua boca, vomitá-los. Por quê? Aqui Jesus muito provavelmente fala do crente inconstante, daquele que não é firmado na palavra de Deus, daquele que vem o domingo não vem, mas às vezes até bate cartão direto na igreja, mas ele não está firmado em Cristo, que é a rocha. O que primeiramente vem a mim nessa palavra é: por que vocês são tão inconstantes? Por que, ó igreja de Laodiceia, vocês têm tanto, mas ao mesmo tempo não tem nada? O que essa carta nos mostra é que sobre ser cristãos fervorosos, cristãos quentes, pois isso agrada ao nosso Deus. Então vamos analisar. Eles tinham tudo. Eles tinham um instituto de oftalmologia, como diz historicamente para nós. Eles tinham riquezas e eles tinham uma famosa pele de cordeiro negra. Se você for analisar, formos ir para Paris, que é um ponto da moda, antigamente Laodiceia poderia ser a Paris daquela época. Então, se analisarmos, eles tinham tudo para ser uma ótima igreja, para ser um ótimo reinado. Mas eles eram mornos. E sabe por quê? Porque bastou um rei trazer riquezas, bastou um rei trazer tudo quanto era brilhante aos olhos, que eles deixaram toda a sua cultura. Sim, era um deus pagão, o deus Zeus. Ele era mitológico, mas eles abandonaram de primeira partida o seu Deus por conta de um rei que entregava riquezas, entregava tudo que era bonito para eles. E é isso que é a comparação que Jesus faz. Fujamos de nós ser como a igreja de Laodiceia. Fujamos de nós ser como
crentes que são mornos, então não são quente nem frio, estão dentro e estão fora da igreja ao mesmo tempo. Sabe, eu estava estudando sobre isso, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, falar sobre o chá. Eu sei que muitos aqui talvez gostem de chá, ou até muitos aqui também gostem de café, mas não tem maneira de tomar o café dele morno. Tente analisar. Se você usar água fria, ela não vai passar totalmente o café, vai fazer uma água suja, digamos. Mas com a água morna você passa um café. Você passa um café não de toda qualidade boa, passa um café ruim, um café fraco, e que não vai normalmente trazer o seu efeito que a gente espera, com grande quantidade de cafeína, e que nos deixa acordado. Muitas vezes quando eu tomo para ficar acordado, para estar alerta, mas eu não consigo isso de um café fraco, feito de uma água morna. Mas quando você ferve a água, e ela está na temperatura perfeita para passar o café, às vezes de 100 a 90 graus, aí o café fica na quantidade certa de cafeína, ele fica na sua proporção correta, e a gente pode usufruir totalmente desse café. O que Jesus está dizendo aqui é que a gente escolhe às vezes somente a gota, a gente procura às vezes o café fraco, quando dele podemos ter ouro refinado ao fogo, colírio para os olhos e vestes brancas como a neve. Nós estamos preocupados às vezes com a gota de graça que cai do cano, quando tem a graça jorrando inteiramente pelo cano. Às vezes a gente busca o que é pouco, quando a gente poderia estar buscando muito. Assim como Isaías 47 diz, sobre as profundezas da água, as profundezas do rio. Tinham água que vinham até os ardelhos, que vinham dos seus joelhos, dos lombos, e águas que eu não conseguia tocar o chão, e estava a nadar. É disso que se trata. Se trata de sermos crentes que estão profundamente na graça de Deus, estão profundamente na presença do Espírito Santo e se entregam totalmente. É disso que Jesus nos procura. Eu quero mencionar no seu coração: procure ser café forte, procure ser quente. Não seja morno, não se contente com um pouco, busque mais de Deus. Esse ano de novo que se inicia, tente fazer um propósito com Deus. Deus, eu quero buscar mais de Ti. Deus, eu quero estar mais próximo de Ti. Eu não quero ser morno, assim como a igreja de Laodiceia. Pois aqui nos diz, o versículo nos prova, eles tinham tudo, gente. Eles tinham tudo e tudo, mas lhe faltava muito. Mesmo com as melhores roupas, eles estavam nus. Mesmo com um estudo de oftalmologia, eles estavam cegos. E mesmo com toda a riqueza que havia neles, eles estavam pobres de espírito. Então que não sejamos ricos do material, do visível, mas ricos daquilo que não pode se ver. Aquilo que é feito por meio da fé, e aquilo que é feito por meio do Espírito Santo. Aquilo que não podemos ver, mas se sentir e se presenciar na presença de Deus. Então, nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã, independente do momento que você está escutando esse devocional, eu quero que você abra seu coração em nome de Jesus para receber algo novo de Deus na sua vida. Converse com Cristo, converse com Jesus. Eu não quero ser morno, Deus, eu quero ser quente. E eu agradeço esse momento de atenção que você teve, que o Espírito Santo possa estar entrando neste momento, por trás desse celular, por trás desse tablet, desse computador, independente de por onde o meio que você estiver ouvindo, que a palavra de Deus entre no seu coração nesse momento, meu irmão, que você possa ser quente, fervoroso do poder de Deus. Em nome de Jesus eu ministro isso na sua vida. Muito obrigado.